Esta aula vai tratar de dispositivo de proteção em baixa tensão. Basicamente, aqui não seria um dispositivo, mas sim um sistema de aterramento, mas nós não abordaremos nessa aula. Da mesma forma, os interruptores diferenciais, aí no caso sim, é um dispositivo de proteção, mas quanto a, vamos dizer, segurança das vidas humanas, e nessa aula realmente trataremos dos disjuntores termomagnéticos, que tem a função de proteger os dispositivos eletroeletrônicos em termos de sobrecarga e corrente de curto-circuito, além da função de tanto este quanto este terem funcionalidade de interromper, abrir e fechar um circuito elétrico. Então, os disjuntores termomagnéticos devem ser parte integrante das instalações elétricas residenciais. Eu afirmei devem ser parte integrante porque é comum vermos residências com simplesmente disjuntores na entrada do padrão que interliga a residência à rede distribuidora. É interessante que num circuito, vamos dizer, técnico, em uma residência no qual a instalação elétrica segue preceitos técnicos, os circuitos, por exemplo, de tomadas devem ser divididos dos circuitos independentes do circuito de iluminação, tomadas de uso específico, etc. E essa definição de circuito basicamente inicia nos dispositivos de proteção, no caso de disjuntores termomagnéticos. Bom, no caso, os disjuntores termomagnéticos, assim como os interruptores diferenciais, têm a função de seccionamento do circuito. Porém, o disjuntor termomagnético visa a proteção de sobrecargas, corrente ligeiramente, eu diria uns 20, 30, depende da carga, 40% da corrente nominal por um curto período de tempo, alguns minutos. E correntes de curto-circuito, que são algumas dezenas, centenas de vezes a corrente nominal, depende do seu circuito, Nós não vamos abordar cálculos de curto-circuitos. O disjuntor termomagnético deve ter um tempo de atuação mais rápido quanto frente, a correntes apresentadas para ele, por exemplo, quanto a sobrecarga. E os de interruptores diferenciais visa a proteção contra correntes de fuga, no caso, vidas, proteção dos usuários do sistema elétrico nas residências. Quanto aos disjuntores termomagnéticos, em termos de tipos, eles podem ser tripolares para as redes trifásicas, bipolares, quando eu tenho duas fases, seja rede ou circuitos bifásicos, ou monopolares, no qual somente haverá uma fase. Lembrando que o circuito monopolar, ele disponibiliza, no nosso caso aqui do Sudeste brasileiro, 127 volts, com associação de uma fase e um neutro. Lembrando que os disjuntores somente protegem as fases. E ele deve ser capaz de abrir e fechar, mesmo havendo corrente circulando por ele. Esse é o conceito de eletromagnetismo. Havendo corrente, vai ser exercida uma força contrária à abertura. Ou seja, o disjuntor deve ter algum dispositivo de mola, ou, enfim, que facilite a interrupção. Em termos de definição, de um disjuntor, a gente tem que preocupar com a tensão de operação, as intensidades nominais de corrente. No caso, um circuito de tomadas de uso geral, eu vou dimensionar um determinado valor, por exemplo, 20 amperes. Um circuito de iluminação, eu vou definir um valor, por exemplo, 10 amperes. E outra característica na definição, no dimensionamento de um disjuntor, é a sua capacidade de interrupção. E da mesma forma que na definição da tensão de operação, os disjuntores residenciais, que seguem norma, padrões de fabricação, eles naturalmente são dimensionados para atender as características, tanto das tensões comuns, quanto os níveis de curto-circuito apresentados em circuitos de baixa tensão. Aqui uma descrição, desenho, uma representação de um disjuntor, no caso, num diagrama unifilar, aqui indicando tripolar, 3 fases, aqui num diagrama multifilar, onde são apresentadas 3 fases, no caso, caracterizando o disjuntor tripolar. Para o caso de bipolar ou monopolares,
aqui haveria indicação de 2 ou 1 circuitos passando por ele, e aqui nesse diagrama 2 ou somente 1, né, interruptor. No caso, o disjuntor termomagnético protege quanto a sobrecargas, seria a função de relé térmico, uma corrente ligeiramente acima do nominal, e corrente de curto-circuito, que é uma função de um relé magnético interno ao dispositivo, que, sendo sensibilizado tanto sobrecarga quanto curto-circuito sobre correntes, eles vão atuar na função de interromper o circuito, abrir em caso de alguma falha, né? Algum problema na rede. Bom, aqui está mencionando as aplicações do disjuntor termomagnético, que pode ser tanto para residências quanto indústrias. Nesses disjuntores mais simples, né, é comum aplicá-los tanto uma quanto a outro ambiente. Valores preferenciais, isso aqui seria no caso de um estudo de proteção mais detalhista, onde há preocupação de seletividade. Preferencial porque, de preferência, devem ser escolhidos, né, valores dentro dessa faixa, dentro dessa sequência. Mais próximo da carga, valores menores, e à medida que eu vou distanciando da carga e aproximando da rede, o valor do disjuntor deve ser maior. Lembrando que, por exemplo, eu já vi disjuntores de 8, de 12 amperes, mas preferencialmente devem ser escolhidos esses valores. Quanto à tensão de operação, aqui está demorando o slide sair ali na apresentação, né? Ela vai variar entre 127 a 400 volts. Talvez em aplicações industriais eu possa vir a ter disjuntores de 440, 660, no caso a classe de tensão vai até 1000 volts. Mas enfim, aqui não vem muito ao caso do ponto de vista de um curso básico de instalações residenciais, mas no dimensionamento de um disjuntor a gente deve preocupar com a corrente nominal, algum desses valores aqui. Por exemplo, um disjuntor de 10 amperes, aqui embaixo eu vou ter que representar, por exemplo, o número 1 são vezes 10 amperes, caracterizando a corrente nominal dele. Para pequenos valores, por exemplo, 50% de 10 amperes, seguindo essa curva aqui, eu teria um ponto de interseção mais ou menos nessa área, seria um tempo mínimo, um tempo máximo, né, que o fabricante garante o tempo de atuação. Então, para 50% de sobrecarga, eu teria aproximadamente 500 segundos para o tempo de atuação, ou seja, uma funcionalidade que aceita-se, né, uma certa sobrecarga no circuito por um período pré-determinado por essa curva. Nessa região aqui define a atuação quanto à sobrecarga. Na área de curto-circuito, os disjuntores residenciais podem ter a característica de curva mais rápida ou mais lenta. Por exemplo, para um determinado valor de corrente aqui, a curva B vai ser mais rápida para atuar em relação à curva C. No caso, quando, por exemplo, em áreas, residências, talvez sítios ou circuitos longos, é interessante que, dada a impedância da rede, os valores de curto-circuito tendem a ser pequenos, né? E aí, para proteger esse circuito, é interessante que o dispositivo atue o quanto antes, no caso uma curva mais rápida ou curva tipo B. Em circuitos residenciais convencionais comuns, onde há iluminação, é comum a gente encontrar no mercado aí curvas do tipo C. E caso eu tenha na minha rede motores, transformadores, no qual existe uma corrente de partida, por exemplo, um valor de 10 amperes de um motor, ele na partida pode chegar a 6 a 10 vezes a corrente nominal. De 10 amperes viria aqui para 100 amperes. Se eu utilizasse um disjuntor de curva B ou C, ele poderia vir a atuar num tempo menor aqui, né? 100 milissegundos estaria aqui, ele atuaria em torno aqui de 7 milissegundos. E geralmente é conhecido, né? Na verdade isso depende no caso de motores da carga ao qual ele está acoplado. No caso de transformadores, por exemplo, esse tempo de energização gira em torno de 100 milissegundos. Então, se eu tenho um dispositivo que para 100 amperes atua num tempo de 10 milissegundos,
e o fenômeno demora uns 100 milissegundos, ele poderia vir a atuar. Então, nesses casos, né, onde existe a corrente de partida, é interessante utilizar disjuntores de tempo de atuação mais lenta, ou curvas tipo D. Em termos de seleção, dimensionamento, né, já dissemos da questão da corrente de carga, vai definir o início da curva aqui, né, basicamente em termos de estudos de proteção, e essa corrente de carga deve obrigatoriamente, né, ser menor do que a corrente dos cabos e tomadas. Enfim, no caso, o disjuntor deve ter uma corrente nominal menor do que a corrente suportada pelos cabos e tomadas, geralmente dimensionada em função da corrente de carga. Porém, muitas vezes, se eu tiver tomadas de uso geral, onde eu posso ter uma ou N cargas conectadas ao circuito, eu posso ter essa variável aqui, né, um tanto quanto aleatória. No caso de uma tomada de uso específico, por exemplo, um chuveiro, eu tenho lá 34 amperes no meu chuveiro, eu vou dimensionar um disjuntor aqui em torno de 40, dentro dessa sequência de valores preferenciais. E a capacidade de interrupção ou ruptura, conforme já mencionado, os disjuntores são dimensionados de maneira a que a sua capacidade de abertura ou de interrupção de circuito seja maior do que os maiores valores de curto-circuito encontrados naquele ambiente. Geralmente, os valores de curto-circuito das residências são mais ou menos dimensionados em torno da ordem de unidades de quilamperes. E, bom, sobre termomagnéticos, o assunto termina aqui.